Já estamos ao vivo, deixa eu ver. Pronto, tudo bom, gente? Boa noite. Como vocês estão? Vamos dar início aqui à terceira aula da Semana da Mulher. Estou um pouco engasgada aqui. Hoje que deu uma refrescada. Esses últimos dias foram muito quentes, era muita água gelada. Eu tô sempre ruim, assim, verão eu fico sempre meio ruim da garganta, ruim da sinusite, da rinite, porque é muito ventilador em cima, muita água gelada, muito sol, mistura tudo, e é um horror. Não virou minha aluna ainda, bem? Que não veio para a comunidade Color Lifting, venha. Nós estamos em 16 países, são mais de 1.400 alunas, é muita gente, e eu estou muito feliz de estar formando tanta gente dentro de uma proposta bem diferente da coloração pessoal, muito diferente do que a gente está vendo no mercado. Vocês sabem que a coloração pessoal ela foi muito distorcida ao longo dos anos, ela foi muito, eu acho que as consultoras de cores, os métodos que mais modernos, eles se afastaram muito da proposta inicial da coloração pessoal, da simplicidade, de estar perto da natureza, teve uma série de distorções ao longo do tempo, e eu fiquei muitos anos estudando para poder resgatar a essência do método, para facilitar para mim, para que eu pudesse enxergar a cartela de cores com mais facilidade das minhas clientes, para que eu pudesse trabalhar de forma mais simples e assertiva, e que eu pudesse também compartilhar com todo mundo que estava com dificuldade. Mesmo quem é consultora de cores, que trabalha já com isso, eu sempre escuto a mesma reclamação. Tamara, o mais difícil para mim como consultora de cores é a hora de fazer o teste. Todo mundo, de consultora de imagem. Como consultora de imagem, eu atendo mulheres, mas o mais difícil para mim é a hora de fazer o teste. Eu tive alunas que eram consultoras de imagem e elas se recusavam a fazer o teste de cores. Olha só. Eu não consigo, eu fico com muita insegurança, eu fico com muito medo de errar e eu não quero fazer o teste de cores da cliente, eu indico outra amiga, porque eu não tenho coragem de fazer. Já recebi alunas assim, que eram consultoras de imagem e terceirizavam, buscavam parceria com outras pessoas para fazer o teste de cores, porque não se sentiam seguras na hora de aplicar. Então, eu acho que o curso Color Lifting, ele resolve esse problema, você vai ter muita facilidade, você vai aprender a tirar a cartela da cliente só de olhar. Chegando, você já sabe que se ela é primavera, verão, outono, inverno, já sabe quais são as dimensões. Então, ele foi feito para simplificar, como foi proposto pelos fundadores. Desde o início, quando eu comecei a estudar os primeiros teóricos da coloração, eu me encantei com a facilidade, com a simplicidade da metodologia, que é uma coisa que a gente perdeu hoje em dia. Então, as pessoas me perguntam, Tamara, por que são 16 estações? É assim, gente, quando eu comecei a estudar, quando você vai na primeira base lá da Suzanne Cagle, ela trabalhava com muitas cartelas, não era só 12, não tinha essa de 12, não trabalhava só com 4 e nem com 12, nem com 16. Ela criava cartelas de cores para cada pessoa. Então ela falava que existiam infinitas cartelas de acordo com as infinitas possibilidades das características humanas. Não dava para a gente pegar uma cartela e dar para todo mundo, segundo a Suzane. Então, ela pintava essas cartelas e ela nomeava as cartelas de uma forma que criasse uma conexão entre a cliente dela e a paisagem a que ela se assemelhava. E existia, no livro dela, ela botou alguns nomes nas cartelas, mas existiam muitas outras, tinha muitas clientes da Suzane que possuíam cartelas que não estavam previstas no método dela, porque ela intuía na hora e dava o nome da cartela para cliente, porque ela achava que o mais importante era a cliente se conectar, não precisava ficar preso a uma técnica específica. Essa cartela com essas cores tem esse nome. Então ela não pensava muito assim, ela olhava a cliente, ela olhava as cores, ela via com qual paisagem a cliente se relacionava, e aí ela trazia um nome que fosse conectar com a cliente, não apenas com as cores, mas também com a cliente. Tinha cartelas que tinha a ver até com a personalidade da cliente, lógico, fazendo uma relação com as cores, mas ela tinha muita liberdade para nomear. E quando eu comecei a trabalhar com o método de 12, eu já estou desde 2016 trabalhando com a coloração pessoal. Eu percebi, quando eu comecei a entender o que era coloração, quando eu saí, quando eu me libertei daquela besteirada de pele neutra quente, pele neutra fria, pele neutra, todos aqueles conceitos que a gente vê hoje aí, quando eu compreendi que isso não fazia o menor sentido,
estudando a coloração, eu comecei a perceber que eu tinha muitas clientes, muitas alunas minhas do curso Colorlifting, que não se encaixavam nas cartelas de 12. Existiam cores que não se encaixava, que não, a cartela não batia, não era adequada para a coloração. E aí me perguntaram, eu abri uma caixinha essa semana lá no Instagram, e aí me perguntaram, Tamara, fala um pouco, por exemplo, da cartela Verão Alpino. O que, que é essa cartela? Qual que é a diferença? Deixaram essa pergunta até no YouTube também. Então, assim, o que, que acontece? A coloração pessoal, vocês já viram na aula 2, a gente tem primavera, verão, outono e inverno. E aí você tem as cores, né? Primavera e outono são cores quentes, verão e inverno cores frias. Então, primavera e verão são cores claras, outono e inverno cores frias. Então a gente tinha só outono e inverno, não, peraí. Primavera, verão, cores claras, outono e inverno, cores mais escuras, intensas e tudo mais. Então existia essas 4 estações e depois você vai fazendo toda a divisão das dimensões. Quando eu comecei a estudar, a gente estudava dentro do método de 12. Quando eu fiz as primeiras formações, era dentro do método de 12. Então, eu tinha alunas, por exemplo, que elas tinham uma característica que é muito comum aqui no Brasil, que elas eram mais claras do que um inverno, elas tinham um pouco mais de suavidade do que um inverno, mas elas tinham um pouco mais de profundidade do que um verão. Então a gente tem lá no método de 12, verão puro, verão suave, verão claro. E eu tinha alunas que não se encaixavam nessas características e que elas estavam sendo classificadas como inverno, que é o caso da cantora Sandy. Eu sempre dou como exemplo a cantora Sandy. Então, é uma coloração que você vê que é mais leitosa, que não tem aquelas características assim muito contrastantes. Tem o cabelo mais castanho, tem uma pele, né, uma sobrancelha, um castanho mais claro, uns olhos mais claros. E essas pessoas, só que a pele fria. E essas pessoas ganhavam cartela inverno. Quem tem essa característica também é aquela atriz que faz Emily in Paris. Não vou lembrar o nome dela agora aqui, hein? De repente, se eu lembrar, eu falo. Mas a que fez Emily in Paris, se vocês olharem as características dela, vocês vão ver que elas estão nesse intermediário. Se você jogar uma cartela inverno, pesa, fica muito pesado para elas, é muito escuro e muito intenso para elas. Se você jogar uma cartela verão, fica pouquinho. Então, o verão alpino é uma cartela intermediária. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu trouxe algumas coisas do livro que vocês me fizeram umas perguntas lá essa semana. E eu vou usar o livro para responder para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, o verão alpino. Deixa eu ver se tem aqui a imagem dela. Tudo bem, gente? Ó, isso aqui seria um verão alpino. Então é um cabelo castanho claro, uma sobrancelha mais castanho, um olho castanho. Não tem, olha como você bota perto de mim, olha como eu tenho muito mais contraste, como as minhas cores são muito mais escuras do que essa aqui. Então, se eu der uma cartela de inverno para ela, vai pesar muito. Se eu disser que a Sandy é inverno, eu vou pesar muito as cores para ela. Não vai ficar muito bom. Ah, perfeito, a Bárbara aqui, ó, Lily Collins, perfeito, é isso aí. Que bom que o Facebook está funcionando hoje, né? Estou recebendo as mensagens. Então, a Lily Collins, ela tem essa característica. Se a Lily Collins pintar o cabelo de preto, pintar a sobrancelha de preto, ela ganha contraste e ela muda para uma cartela de inverno. Mas se ela tiver na coloração natural dela, assim, mais clara, pesa muito o inverno para ela. Teve um filme que ela fez, que é o Snow White, a Branca de Neve. E nesse filme ela pintou, ela escureceu o cabelo, ela ganhou muito contraste para a pele ficar mais clara, para poder ficar mais com as características da personagem. E naquele filme eles usaram a paleta de inverno nela. Aliás, gente, eu queria muito falar para vocês que para que vocês façam o curso de coloração pessoal nos contos de fadas. E quando você estuda a coloração nos contos de fadas, é lindo esse curso, a Bárbara tá falando. Você fez o da coloração nos contos de fadas? Quando a gente estuda a coloração dos contos de fadas, a gente percebe que essas grandes indústrias, a Pixar,
a Disney, Hollywood, todas essas grandes indústrias do cinema, eles conhecem de coloração pessoal. Eles entendem muito de arte. Quem faz aqueles desenhos são artistas. Se você tem, eu não sei se vocês têm o Disney Plus, ó, fiz, até minha filha pequena amor. Ai, que delícia, gente, é muito gostoso. Aquele curso é muito lindo mesmo. Tem que fazer. Ai, gente, façam. Vocês vão entender coloração pessoal de uma forma tão diferente do que é apresentado aí fora. Então, quando você pega os bastidores, que tem o Disney Plus, tem um especial do Frozen dentro do Disney Plus. Quem tem lá, assista os bastidores. É uma série mesmo, eu acho que tem 6 capítulos. Ah, ela gostou de ver. Então, o curso de coloração pessoal nos contos de fadas, eu entrego, eu faço uma análise, um estudo das cartelas de cores de todas as princesas da Disney. E é muito legal de ver. Ah, estou amando sua metodologia. Priscila, seja bem-vinda. Priscila é aluna nova, chegou agora pelo Master, né? Parabéns, seja muito bem-vinda. Onde que você tá, Priscila? Que lugar, que país que você mora? Me diga. Me fala que eu tô curiosa, gosto de saber onde minhas alunas estão pelo mundo afora. Me diga onde é que você tá. Então, quando você pega assim, toda essa grande indústria, esse pessoal, eles estudam arte, são artistas. Ai, olha, tá no Japão. Segunda aluna nossa no Japão, ou acho que tá a terceira aluna no Japão, hein? Acho que a gente já tá com 3 alunas no Japão. Tem que ver com a Fabiola lá se não tem mais. Que bom. Então aí já tá de manhã cedinho, né? Você já tá amanhecendo o dia com a coloração pessoal aqui, Priscila? Me fala. Como é que tá o campo, o mercado aí? Me diga. Gente, color drifting, a gente tá com muita aluna de fora. Eu tô encantada. Olha, eu vou falar para vocês que ultimamente a gente tem vendido mais para fora do Brasil do que para o Brasil. Eu acho que o Brasil tá tão viciado nesse negócio aqui de cartela de 12 e essas coisas de pele neutra, tal, que acho que não, quando me conhece, toma um susto. A gente tá com muita aluna de fora do Brasil, muita aluna. As consultoras color drifting estão ganhando o mundo. Eu tô muito feliz de ver isso. Que bom, seja muito bem-vinda. Como é que é o mercado aí, Priscila? Você já trabalha com isso? Você já é da área da beleza? Ou é uma coisa nova, uma carreira nova? Aqui é manhã, deve ser 7h30 da manhã aí, né? 7h15. Me fala. Quem tem. Voltando aqui o meu raciocínio, às vezes eu me perco aqui, ó. Quem tem o Disney Plus, procurem os bastidores de Frozen. Essa série dos bastidores de Frozen, gente, é incrível. E mostra como eles pensam em termos de harmonia na hora de fazer a cartela de cores. Quando você pega a Elsa e a Anna, a cartela de cores da Elsa e a cartela de cores da Anna são perfeitas dentro da coloração pessoal. A Anna, ela é muito, a Elsa ela é muito loirinha, clarinha, pele fria, rosada. Então você veja que toda a coloração dela acompanha, toda a paleta dela é clara, os tons frios, prateado, é perfeito. A maquiagem dela tem lilás, todas as cores que eles usam para compor o personagem tá dentro da cartela de cores. E se você olha a Ana seria, dentro do método de 12, uma primavera brilhante, dentro do meu, uma primavera tropical. Então, ela é clara, mas ela tem a pele quente. Se você coloca as duas lado a lado, você percebe que uma tem a pele um pouco mais douradinha e a outra a pele mais rosada. E você vê que eles usam as cores perfeitas da paleta de cor das duas. E o fato deles conhecerem a cartela de cores das princesas, eles faz com que eles tenham assertividade na hora de criar personagens icônicos. A coloração pessoal, ela não é só para estética simples, assim, ela é usada em tudo. No cinema é muito comum a gente ver o uso da cartela de cores da coloração pessoal. Eles têm esse conhecimento. E dentro do curso de coloração pessoal nos contos de fadas, a gente faz toda uma análise das cartelas de cores de todas as 16 estações, das 16 do método sazonal, segundo as princesas da Disney. É muito legal. Então, essa aqui, ó, por exemplo, essa coloração do verão alpino seria a coloração da, da Bela e a Fera.
A Bela tem essas características. Essa pele bem bege, assim, é uma pele um pouco mais. É um bege que é frio, ela não tem nada de douradinho, nada de amarelo, nada de bronze, nada de laranja na coloração. E ela tem esses tons castanhos, né, no olho, no cabelo, na sobrancelha. E aí você vê que as roupas que botam, até o amarelo, o tom de amarelo que usa na Bela é o amarelo da cartela de verão, que é o verão alpino mesmo que a gente usa. Então seria uma cartela, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês a diferença entre a cartela de inverno e a cartela do verão. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha só, deixa eu ver se vocês conseguem compreender. O inverno seria, essa aqui é a minha cartela, é o verão polar, é o inverno polar, que é uma cartela que também pode ser chamada de inverno oriental, porque ela tem esse alto contraste das orientais. Olha, a Priscila tá aí, ela pode me dizer. Não é bem isso, assim, é muito difícil no Japão. Priscila, você vai me dar um depoimento muito bom aqui. É muito difícil no Japão você ver, eu acho que nem existe, não sei nem se tem, japonesa naturalmente loira de olho claro, naturalmente ruiva de olho verde. Muito difícil. Então, no Japão, de modo geral, elas têm um alto contraste. Pode ter a pele quente ou pele fria, mas o cabelo é escuro. A gente sabe que elas pintam muito, principalmente no Japão, elas pintam muito o cabelo, elas usam lente de contato. Como eles têm uma semelhança muito grande na genética, eles tentam se diferenciar por meio da coloração artificial. Ó, a Priscila tá falando que não existe naturalmente. Isso aqui que ela tá dizendo, isso foi previsto pelos livros de coloração pessoal pioneiros. Isso aí, se você estudar a Carol Jackson, que escreveu Color Me Beautiful, se você estudar os mais antigos, eles já falam que são os grupos cromáticos. Então, se você vai no Japão, eles têm uma coloração similar. Existe uma predominância na coloração. Eles fazem parte de um grupo cromático específico. E isso, gente, tem que ser respeitado na hora de tirar a cartela. A gente vê por aí muita consultora dando cartela, pega uma oriental que tem a mesma característica, que pega assim uma característica parecida com a minha, e aí você vê lá, tem uma primavera, outra verão, outro outono, outro inverno. Gente, não tem como fazer isso quando elas estão com a coloração natural. Não existe naturalmente. Então existe um grupo cromático predominante, que a gente tem também o grupo cromático aqui no Brasil, embora a gente seja mais miscigenado, aqui a gente encontra as 16 estações, mas existe uma predominância. A gente tem mais pessoas morenas no Brasil, é mais comum você ver pessoas morenas de olho escuro do que loira de olho claro, do que ruiva. Não existe uma predominância. E a gente tem que entender isso na hora de tirar uma cartela. Então, eu queria que vocês vissem aqui, ó, o inverno polar. Ele também é chamado no meu método de inverno oriental, porque ele tem esse alto contraste, ó. Então é uma cartela de cores frias, mas ela tem cores mais escuras e também um pouco mais puras, intensas. O verão já suaviza. Vocês conseguem ver aqui, ó, a diferença? Olha aqui o inverno, como é bem intenso, e aqui o verão, também cores frias, mas olha como suaviza a cartela. Tá vendo? E essa cartela que eu tô mostrando para vocês aqui, isso aqui só existe no método Color Lifting, não existe em nenhum outro método. Porque aqui, quando você trabalha com o método de 12, você não tem uma cartela específica para quem tem essa coloração, que é a coloração da Lily Collins, a coloração da Sandy. Então, quando pega, é verão, ou é verão suave, ou é verão puro, é sempre isso. Mas verão puro e verão suave são cartelas claras demais e opacas demais para essa coloração. Então, você precisa trazer cores diferentes, são cores frias misturadas. Você tem alguns tons mais rosados, você tem bege rosado, você tem alguns tons de marrom, você tem cores que você não vê nas outras cartelas. Tá? E você tem uma mistura de cores frias, você tem muito cereja, você tem cores que você não tem lá. Aqui tem elas não ficam muito bem com preto puro. O preto puro é uma cor muito intensa. Tudo que você bota perto do preto, ele aparece muito. Então, quem fica realmente bem de preto são os invernos. Quando você bota preto na Sandy, por exemplo, você pesa. Se você faz uma maquiagem de preto, pinta o olho dela de preto, muito carregado, você pesa. Se você bota um preto muito intenso, você pesa. O preto também, existe uma variação muito grande de tons de preto. Existem mais de 200 tons de preto. É muito, 50 eu acho, né? 200 é muito. Acho que são 50 tons de preto. Então você tem que saber se o preto é mais opaco, se o preto é mais, se tem um fundo mais verdeado, se tem um fundo mais vermelho. Existem muitas nuances de preto. E você precisa conhecer também para você colocar perto da coloração, para você colocar na cartela. A Priscila está falando, na verdade, não sou da área.
fiz curso de maquiagem onde me encantei na parte de colorimetria. Estou fazendo curso para conhecimento mesmo. Amo fotografia e a natureza e acho que irá ajudar. Olha, posso te falar uma coisa? Eu acho que você daqui a pouco vai começar a atender aí. Se você começar a fazer postagem no seu Instagram, se você começar a divulgar, a mulherada vai querer. As minhas alunas que moram fora do Brasil já estão. Eu tenho alunas no Japão que estão atendendo. É muito legal. E principalmente quando você pega essas orientais que estão usando a coloração artificial. Porque o que é a coloração artificial? A coloração artificial é quando você adota uma cartela de cores para você, uma paleta de cores que não é naturalmente sua. Então, por exemplo, uma oriental que resolveu ficar loira. Ela vai descolorir todo o cabelo, ela vai descolorir a sobrancelha, ela vai botar uma lente de contato, ela vai mudar a coloração dela. E aí, para isso, você precisa encontrar uma cartela que se harmonize. Não adianta ela continuar, ela mudar tudo na imagem e continuar usando as roupas que ela tem no guarda-roupa. Continuar usando a mesma maquiagem que ela usava antes dela fazer essa mudança da imagem. Então, essa adequação é muito necessária. E no Japão, como tem muita variação, elas usam muito coloração artificial para se diferenciar, é um mercado bem legal. Você pode fazer um foco, você pode abrir um nicho aí no Japão de atendimento para pessoas que usam coloração artificial. A Priscila pode me falar também, no Japão eles têm uma paixão pelos animes, e eles usam muito, eles fazem muito. Eles encarnam o personagem, bota peruca, tem uma série de mudanças que eles fazem, e muitas delas vivem assim. Aqui tem bastante coloração artificial, principalmente a japonesa, a Priscila tá falando. Olha aí. Tá vendo? E aí não adianta, gente, ter essa coloração artificial e não ter a cartela. Você tem que adaptar a cartela para que crie uma harmonia. Eu sempre digo, eu não sou contra você pintar cabelo. Eu não sou contra você usar maquiagem, eu não sou contra nada disso. Mas você precisa, a partir do momento que você muda a sua coloração, você precisa adequar as cores que você vai usar. A Priscila tá falando que ela é mais japonesa do que elas, do que as japonesas verdadeiras, não é? Olha só, eu particularmente, eu gosto muito da natureza. Eu acho que a natureza, ela nunca erra com a gente. Eu acho que a natureza, ela é perfeita. Ela se manifesta por meio da harmonia. Se você olha uma paisagem que nunca foi tocada pelo homem, ela é uma paisagem harmoniosa. Se você vai numa praia deserta, todas as cores são harmoniosas. Outro dia eu tava vendo uma live, era uma aula sobre signo, sobre horóscopo. E aí ela estava falando quais eram os signos que mais combinavam. E um dos signos, uma das combinações que dão mais certo, segundo, era uma aula de cabala, que eu gosto muito de estudar cabala. E aí dentro da cabala eles têm uma parte muito grande de horóscopo, de signo, eles analisam muito isso. E aí ela estava explicando que a combinação que mais dá certo é a combinação de água, de signos de água com signos de terra. Porque quando você olha, por exemplo, na praia, né? Se você. Uma das paisagens mais harmoniosas que existem é uma paisagem de praia. E aí você vai ver que a água com a união da água com a terra. E é muito harmonioso as tonalidades e a composição. E aí eles falam: esses signos dão muito certo porque quando você bota água na terra, vira barro. E com barro você constrói algo novo. A partir do barro foi feito o homem. O homem nasceu do barro. Então, diz que é uma das combinações mais poderosas. Por exemplo, peixes com Capricórnio. Capricórnio é terra, peixes é água. E aí fazer essa combinação funciona muito. E também a outra combinação que dá muito certo é quem é de elemento fogo com elemento ar. Só uma curiosidade aqui, isso não é coloração pessoal, mas é uma curiosidade. E quando a gente pensa em termos de natureza, a natureza toda se manifesta. Se você pega uma ilha selvagem, todas as cores da ilha, elas são agradáveis aos olhos. A praia é um dos lugares que a gente mais gosta de ficar. As montanhas, o deserto. E quando você vai, por exemplo, para o deserto, até mesmo os animais do deserto, eles têm a coloração do deserto. Que eles têm aquela camuflagem, até uma questão de sobrevivência. Então a natureza ela se manifesta em tudo em harmonia, em todos os aspectos ela se manifesta por meio da harmonia. Então, como eu acredito muito nisso,
Eu acho que a gente já nasceu com as melhores cores para nós. Eu acho que a gente já nasceu com cabelo, pele, olho, sobrancelha, tudo em harmonia pra gente. E só que depois a gente vai se distanciando muito disso, porque a gente recebe muita influência externa, começa a olhar a colega que é mais popular na escola, aí a gente começa a querer imitar, aí vem as celebridades que fazem muito sucesso, aí vem a Gisele Bündchen, aí todo mundo quer o cabelo da Gisele Bündchen, quer o olho da Gisele Bündchen, e hoje existem muitos recursos, você tem lente de contato, você pinta o cabelo, você tem perucas, tem uma série de coisas, e você começa a adotar essa coloração artificial. Eu não tenho nada contra isso. O que eu digo é sempre assim: se você deixar a natureza se manifestar, você sempre vai ficar mais harmoniosa. Se você botar cores próximas à sua coloração natural, você sempre fica mais jovem e mais harmoniosa. Não precisa nem ser uma coisa assim, então eu vou pintar exatamente da mesma cor, ou não vou pintar, ou eu vou deixar o cabelo branco, ou eu vou deixar o cabelo assim, assado. Não, você pode pintar, mas quanto mais próximo da sua coloração você pintar, melhor fica, mais harmonioso fica, porque a natureza ela não errou em nada e ela também não errou em você. Mas a gente sabe que as pessoas gostam de variar, principalmente as mulheres, porque elas estão desconectadas. A gente vive hoje num mundo que recebe muita influência externa. Eu vejo aqui as séries da Netflix, né? Eu vejo, estou sempre assistindo coisas diferentes. E a variação, a variedade é gigantesca. E você sempre se pega encantada com alguma coisa. Nossa, que lindo o cabelo daquela moça. Ah, que lindo a sobrancelha de não sei quem. E você começa automaticamente a se imaginar com aquelas cores da pessoa. Porque, na verdade, quando a gente imita alguém, a gente está tentando pegar um pouco do sex appeal daquela pessoa. Você quer parecer, você admira tanto a pessoa que você quer trazer um pouco daquilo para você, para que você expresse um pouco do que a pessoa tem. É muito isso. Só que o que acontece com isso? De modo geral, as cores, a pessoa está se expressando e está bonita porque aquilo é a natureza dela. Se você traz para sua realidade, cria uma desarmonia na sua imagem. Foi o que aconteceu comigo quando eu era mais nova. Quando eu era nova, com 10, 11, 12 anos, eu achava lindo ser loira. Eu tinha na minha escola uma menina, acho que eu tinha uns 11 anos, e na minha escola tinha uma menina loira que ela tinha um cabelo que ia na bunda, assim, o cabelo dela era maravilhoso, loiro natural até a bunda, e ela tinha sobrancelha clara, ela era linda. E todo mundo babava na menina. E a mãe da menina levava a menina para fazer teste de modelo. A menina tinha um álbum de look e eu achava aquilo maravilhoso. Então eu achava que se eu fosse loira, eu ia ficar bonita igual a menina. Olha a doideira, como a gente projeta. Não, se eu ficar loira, se eu botar meu cabelo loiro, eu vou ficar igual a menina, vou ficar bonita igual a menina, vou fazer o mesmo sucesso que a menina. Eu tô falando disso de uma Tamara com 10 anos de idade, 11 anos de idade. Então a gente começa a se encantar por aquilo que a gente não tem. E aí eu comecei a pintar meu cabelo aos 12 anos de idade, eu comecei a querer ficar loira. E pintava, e eu ia fazer reflexo, a minha tia pintava o cabelo, me levava para fazer reflexo. E eu desde nova querendo ser loira, querendo ser loira, querendo ser loira. Aí eu via as mulheres tomando sol, eu achava lindo as mulheres loiras, as loiras bronzeadas, quem é da minha época, né? Que eu tô velha, né, gente? Tô velha. Mas quem é da minha época, lá da década de 90, feiticeira, super bronzeada, aquele cabelo loiro, todo mundo achava lindo e fazia um sucesso. Então eu tinha essa fantasia de querer também pegar um pouco dessa popularidade do outro por meio da adoção das cores que não são minhas, que estão fazendo sucesso no outro. E isso gerou em mim muita frustração, porque quando eu fazia isso, não ficava bom para mim. Então a minha pele é fria, eu botava o cabelo amarelo, dourado, que não harmonizava. Eu nunca ficava parecida com ninguém que eu gostava. Eu nunca nem chegava perto de parecer com os meus ídolos. E aí isso vai gerando uma série de problemas de autoestima, vai gerando uma série de problemas de autoimagem, distorção de autoimagem, a gente nunca tá feliz. Então, hoje eu entendo que quanto mais você volta para a natureza, quanto mais você entende a sua coloração e você começa a celebrar suas cores naturais, mais você se sente bem na própria pele. Isso não quer dizer que você não possa fazer variações, que você não possa fazer um reflexo, que você não possa pintar, que você não possa usar uma maquiagem diferente. Você pode, mas quando você for fazer essas variações, e se a variação for muito grande, eu quero ser loira igual a feiticeira lá, eu quero, sei lá, eu quero parecer a Gisele Bündchen, eu quero parecer a Galisteu.
Então tá bom, você vai mudar tudo? Então você precisa adequar sua cartela de cores também. Então no Japão eu acho que existe um mercado muito grande por causa da questão da coloração artificial e elas não mudam. Eu vejo que existe sempre uma necessidade de se diferenciar, mas não necessariamente de se harmonizar, de criar uma imagem harmoniosa. Já amava as cores, mas com suas explicações faz tudo muito sentido. Estou enlouquecida! Ah, Priscila, que bom! Que bom! Gente, Color Lift é uma Disneylândia. Quem vem fazer. É assim, eu sempre digo que a coloração pessoal. Eu tava hoje conversando com a Fabiola, né? Eu nunca consegui crescer muito a minha base. A coloração pessoal, quem chega no Color Lifting vem por indicação. É muito difícil alguém chegar aqui porque viu uma propaganda minha mirabolante. Não, não tem isso. O meu Instagram, ele é um Instagram super chato para quem não é consultora de cores. Ele não é muito atraente. Porque a maioria, quando você vê as consultoras de cores, geralmente elas são também consultoras de imagem e elas dão muita diquinha, a diquinha do batom que vai combinar, a diquinha do look do mês, da cor do ano e não sei o que, bota isso com aquilo e aquilo tudo. E eu não tenho paciência para nada disso. O meu trabalho é muito técnico, extremamente técnico. Então, só quem me segue, quem me descobre, são as pessoas que estão querendo se aprofundar, que estão querendo conhecer a coloração pessoal de verdade, a verdadeira coloração pessoal. Gente, eu não tenho medo de falar isso, eu não tenho falsa modéstia, eu não vou ficar aqui falando para vocês, ai, não, olha, os outros métodos, não sei o que, não sei o que. Eu não vou fazer isso, porque eu conheço esses métodos todos que estão aí na internet. Eu comecei em 2016, eu fiz muitos cursos de formação e o que eu percebo é que falta para todas elas base, estudo, fundamentação. Falta teoria da cor, falta estudo da coloração, falta um olhar de harmonia. Eu vejo elas tudo pensando em termos de contraste e falta o estudo da teoria da cor. E eu digo isso sem nenhum problema, né? Porque, não, mas olha, olha aqui, ó, eu te descobri depois de assistir muitos vídeos de coloração, mas nenhum se compara com o seu. Obrigada. Mas sabe o que acontece? Essa é a diferença do Color Lifting. O Color Lifting, ele não é um curso para qualquer pessoa. Ele não é um curso para pessoa que quer fazer uma coisinha rápida ali e já ganhar dinheiro. Ó, no YouTube, que ela me conheceu. O Color Lifting é para quem quer se tornar mestre em coloração. E é um curso que leva você a alcançar a maestria. O foco do meu trabalho é a maestria em coloração pessoal. E não é todo mundo que quer atingir a maestria em área nenhuma, gente. Em área nenhuma. Tem um monte de gente que quer ir malhar, fazer ginástica. Mas quantos querem virar lá fisiculturista? Quantos querem viver disso? Quase ninguém. Então, o curso Color Lifting, ele não é para... Ele está aberto para todos, mas não são todos que vão se interessar por ele. Ali é um estudo realmente aprofundado para você abrir tua cabeça com relação à harmonia, entender um pouco de arte, de teoria da cor, para a partir daí construir o seu conhecimento em coloração pessoal. Eu começo o curso Color Lifting ensinando vocês a mexer com tinta, a mexer com cor, como é que faz uma cor quente, como é que faz uma cor fria. Depois a gente vai viajar lá para 3.000 anos. Eu acredito muito que a coloração pessoal ela é intuitiva, ela é natural, ela já está em todas as culturas do mundo, como a gente vê no Japão. Então, no Japão, por exemplo, você tem lá as orientais, que a Priscila já falou aqui, não, elas não existe loira natural no Japão, é tudo pintado, é tudo coloração artificial. Naturalmente elas são morenas, elas têm um cabelo preto, sobrancelha preta, né? Ou um pouco mais castanho, mas não sai muito dessa cor, elas têm um padrão. E aí, se você reparar na arte do Japão, em tudo que eles produzem em termos de arte, é uma reprodução gráfica da sua coloração. Se você pega as geishas, as cores que as geishas usam nos kimonos, na maquiagem, no cabelo, na boca, em tudo, são cores da cartela de inverno. Pode reparar isso. Elas pintam o rosto de branco, elas criam aquele alto contraste invernal e as cores que elas usam é uma repetição, é uma celebração da cartela de inverno. E se você pega a pintura do Japão, se você pega aquelas pinturas com nanquim, aquela pintura toda deles ali, aquela arte mais tradicional japonesa, você vê que é uma representação da coloração natural do seu povo.
Mas isso, gente, é uma coisa que eu só consegui descobrir, só conheci quando eu fui estudar na raiz da coloração. Por isso que eu falo, você quer fazer um curso de formação em coloração pessoal com raiz, com base lá na raiz, com fundamentação bem teórica, você vem para o Color Lifting. Eu estudei, fiz muitos cursos de coloração e nenhum desses cursos me trouxe esse conhecimento. Eu só conheci isso, só descobri, entendi isso quando eu comecei a estudar os teóricos mais antigos e aí me aprofundar. Então o Color Lifting ele tá aberto para todos, mas não são todas as pessoas que têm vontade de vir fazer, porque fica até com medo. Ah, meu Deus, mas é muita coisa, é muito técnico. Então ele é um curso técnico, mas é o que ela tá falando aqui, né? Que ela tá gostando das aulas da minha didática. Gente, assim, antes de eu abrir o Color Lifting, eu tive uma empresa de arte e educação que eu trabalhava com crianças, eu levava o ensino da arte para crianças. Eu trabalhei até no Instituto Neymar Júnior, que o Instituto Neymar Júnior é aqui na Praia Grande, eu moro em Santos, e aí eu implementei um projeto enorme lá para 200 adolescentes. Então eu fui fazer muitos cursos de formação em didática, como que eu simplifico aquilo que é difícil. Como é que eu torno assim quase banal, uma coisa, uma brincadeira de criança, um conceito super técnico? Como é que eu consigo fazer que as minhas alunas, como é que eu posso fazer com que as minhas alunas de verdade, isso aqui não é brincadeira. Como é que eu posso fazer de verdade as minhas alunas descobrirem a cartela de cores das suas clientes assim, só de olhar? Como é que eu simplifico isso? Então eu fui estudar didática. Além do meu trabalho com as teorias das cores e tudo mais, eu tenho toda uma formação em didática. E isso faz a diferença no meu curso. Todo mundo fala, nossa, é complexo, é técnico, é muita aula. Você pega lá o curso avançado, são 20 horas de treinamento aprofundado. Você pega o curso de coloração pessoal, Color Lifting, são 50 aulas. Só que é um conhecimento, é um estudo técnico, mas muito didatizado. Então você vai brincando, brincando, brincando. Você aprende brincando, com muita ilustração, e você vai só se divertindo. Você vai se encantando. Nossa, aí você vai para o Egito Antigo, aí você vai para a França, aí você vai ver as rainhas, aí você vai ver a natureza, aí você. E aí aquilo vai entrando em você, você vai sendo treinado para olhar a harmonia de uma forma muito divertida. Então não tenha medo de vir para o Color Lifting. Por isso que eu falo, as minhas alunas, de modo geral, 90% das minhas alunas vêm por indicação. Ou então é alguém assim que viu uma aula minha no YouTube e se identificou ali com a minha didática. Geralmente vem pela didática. Porque quando eu falo, olha, não existe pele neutra, 60% do povo corre. Olha, gente, eu entreguei 50 cartelas erradas quando eu comecei por causa dessa coisa de pele neutra. As pessoas morrem de medo, as consultoras têm medo. Nossa, mas e agora? Será que eu entreguei a cartela errada? Será que eu errei? E agora? Como é que eu vou fazer? As pessoas ficam apavoradas com isso. Então vocês precisam entender, gente, que assim, não é nenhum problema errar uma cartela, porque a gente aprende errado, a gente já vem com conteúdo errado, com conhecimento errado, já vem pensando em termos de contraste. É o que eu falei para vocês, eu vi aqui na internet, gente, eu já vi tanta coisa aqui. Então, a morena com a cartela de verão claro, a mulher com a pele morena, o cabelo preto, sobrancelha preta, o olho preto e a cartelinha de verão claro. Ou então a loira, a mulher loira, loirinha, com olho azul, com a sobrancelha clara, com a cartela de inverno brilhante. Ou então mulheres de pele quente, com a pele oliva quente, que não se aceita no Brasil, pele oliva quente, com cartela de inverno. Ah, não, a pele oliva tem que ser só fria, não existe pele oliva quente. E aí tome cartela errada. E eu sempre digo, se você errou a temperatura, você errou tudo. Gente, isso é muito verdadeiro. Errou a temperatura, errou tudo. Então é muito importante você saber identificar. E dentro do Color Lifting, como não tem pele neutra, como a gente usa a base, até ontem na aula de ontem eu mostrei, que é o azul e o amarelo, quanto você usa a base, fica muito simplificado de ver. Ah, quem procura a perfeição está aqui, Maria da Conceição. Um beijo, um beijo. Não, eu não estou buscando até a perfeição, porque é muito difícil a gente encontrar a perfeição. Né? Até as características humanas são muito variáveis, é difícil você encontrar a perfeição. Mas eu acho que a gente pode celebrar nossa coloração dentro da questão da harmonia, dentro da perspectiva de harmonia. Amei saber que não tem pele neutra. Pele neutra é uma grande ficção da coloração pessoal. Quando você pega os livros de coloração, o Color Me Beautiful, da... Ai, meu Deus, como é que eu vou lembrar agora? Me deu branco o nome dela aqui agora. Da Mary Spillan,
que foi quem dividiu o método de 12, que propagou o método de 12, ela flerta um pouco com esse conceito da pele neutra. Ela flerta, ela fala: olha, existem tons de pele que misturam, que tem assim uma neutralidade. Isso é assim, é uma frase solta no livro. Mas na hora que ela vai classificar as 12 estações dela, ela deixa claro que é pele quente e pele fria. Ela não entra nesse aspecto de neutralidade. Ninguém entra. Essa coisa da pele neutra você vai encontrar nos teóricos mais modernos, depois do ano 2000, 2010. Aí você vai pegar algumas coisas de neutralidade, você vai estudar alguns autores que aí já entra nesse conceito, mas já está com uma visão distorcida do método original. Já não é o método original. Paula Foramiglio. Tudo bom, Paula? Seja bem-vinda. Identifiquei dentro do seu método que meu filho é primavera escocesa, ele é ruivo de pele fria. Olha que legal. Depois posta uma foto do seu filho aqui dentro, se você quiser, dentro do grupo, para a gente ver. Essa questão também era um mito. É ruiva e pele quente. Não, mas o cabelo é laranja, a sobrancelha é laranja, ela é laranja, então ela é quente. Mas não, existem os ruivos de pele fria, que também estão previstos dentro dos teóricos, dentro da teoria da coloração. Gente, assim, eu passei muitos anos esmiuçando os livros, estudando, lendo, relendo, traduzindo, lendo, relendo, traduzindo. Porque eu queria entender as nuances, eu queria entender as variações, eu queria entender as exceções. Tem caso assim, tem caso assado, será que isso está previsto na teoria? Será que não está? E você pega dentro da teoria muita contradição também. Quem faz o curso de História da Coloração vai entender as contradições. Então você pega, por exemplo, o método da Bernice Kettner, que é uma das teóricas, o livro dela até anterior ao da Suzane, ela publicou antes do que o da Suzane, quando ela faz a classificação, não faz lé com cré, porque ela pensa em termos de harmonia, de oposto, de oposição, ela não pensa em termos de harmonia como fazia a Suzane. Então você vê umas coisas que não fazem sentido. Então, mesmo quando você vai estudar os teóricos, como eu fiz, você precisa analisar, comparar, fazer junto, de forma comparada ao estudo da arte, até você chegar na percepção de harmonia. Não é porque uma pessoa publicou lá o livro na década de 70, não é porque é um fundador, um teórico original, que ele está 100% certo. Então, quando eu estudei tudo aquilo, eu vi que podia ser mexido, eu vi que podia ser melhorado, tinha coisas que eu não concordava, mas de modo geral, todos eles falam que só existem dois tipos de pele, pele quente e pele fria. Você tem a base ali do azul e do amarelo. E a pele e o ruivo de pele fria, ele está previsto na teoria, nos teóricos, que era uma coisa que aqui não se fazia. Então eu criei a cartela da primavera escocesa, que só tem também no método Color Lifting. Que a primavera escocesa é muito difícil. São mais comuns, isso aqui é uma coloração mais comum na Escócia e na Irlanda. Na Escócia, porque assim, eles falam que somente 2% da população mundial é naturalmente ruivo. A gente não tem uma variação muito grande. É assim, a minoria da minoria da minoria é uma alteração no gene deles que traz essa coloração. Então, não é uma coisa comum, é uma coisa bem rara. Só 2% da população mundial. Gente, eu falo cachorro late, né? E aí, dentro da Escócia, 14% da população é ruiva. Por isso que lá, por isso que eu botei de primavera escocesa, né? Fazendo uma homenagem a esse lugar onde tem a maior concentração de ruivos. E lá, quando você vai ver, você tem tanto o ruivo de pele quente quanto o ruivo de pele fria. Na verdade, gente, essa questão, por exemplo, a pele oliva. Pele oliva, não existe pele oliva quente. Quando você vai analisar, você percebe que tem loira de pele quente e loira de pele fria. Você tem negra de pele quente, negra de pele fria. Você tem oriental de pele quente e oriental de pele fria. Você tem ruivo de pele quente e ruivo de pele fria. Então, por que a pele oliva só pode ser fria? Vocês percebem que não faz o menor sentido isso? Não tem o menor, não existe nada que segure isso. E dentro da teoria isso está previsto, eu mostro para vocês dentro do curso. Tá? Então, são lindos os ruivos de pele fria. Os ruivos de pele fria, eles têm uma cartela muito, muito diferente, ó.
que eu também, essa aqui foi uma cartela exclusiva, eu criei essa cartela para as pessoas que têm essa característica. O método é todo registrado, tá, gente? Ele é um método autoral, ó, método original do Brasil. Quem quiser o livro tem lá no link do meu perfil, lá no Instagram. Eu vou botar o link aqui também para vocês, para quem quiser o livro. Mas os ruivos, quando você pega essa cartela, ó, o que acontece quando você faz uma cartela de cores? Você não pode tirar da cartela de cores nenhuma cor que a pessoa tenha nela. A gente tem que lembrar que a natureza é perfeita. É sempre esse princípio. A natureza errou com você? A natureza te deu alguma cartela errada? Te deu uma cor errada? A natureza, quando você nasceu, te deu um olho que não combina com o seu cabelo, que não combina com a sua pele? Não deu, isso não existe, porque a natureza não comete esse tipo de erro. Então, quando você vai montar uma cartela, você precisa extrair as cores que a pessoa tem para você fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. A cartela de cores, ela é sempre montada a partir dessa transcrição. As cores que eu tenho em mim, eu boto na minha cartela de cores. É sempre assim. Então, os ruivos é muito interessante, porque é uma cartela que mistura cores quentes e cores frias. E aí, podem dizer para mim, então é neutro, que pode tanto cor quente quanto cor fria. Não, porque a pele é fria, a pele não é neutra. A pele é nitidamente fria. Eles não têm nenhum pigmento alaranjado, nenhum pigmento. Você pode me dizer, a Paula pode me dizer que o filho dela é uma primavera escocesa. Então ela pode dizer, não tem nenhum douradinho, não tem nenhum bronze, não tem laranja, não tem nada na pele. A pele é fria, a pele é rosada. Geralmente a pele é bem rosada. Agora, eles têm a coloração quente no cabelo, na sobrancelha. Às vezes nos olhos, às vezes tem um tom de mel amarelado nos olhos da primavera escocesa. Existem algumas primaveras escocesas assim. A primavera escocesa pode até mesmo ter o olho castanho. O cabelo é naturalmente ruivo, a sobrancelha é ruiva, o olho é castanho, mas a pele é extremamente fria, então ela não pode ser um outono, mesmo ela tendo o cabelo quente. Então são essas nuances que eu fui estudar para poder fazer um método assertivo e abraçar o maior número de pessoas, representar o maior número de pessoas dentro da coloração pessoal. E é por isso que eu desenvolvi mais 4 cartelas novas, além das que já tinham. E assim, eu sempre gosto de dizer que eu não recomendo que você tente fazer a comparação, a adequação do método de 12 para o método Color Lift. Não faça isso, porque você vai se confundir. Por que você vai se confundir? Porque, por exemplo, assim, ó, vamos pegar, por exemplo, o verão puro, né? O verão puro do método de 12. Dentro do meu método, eu dividi o verão. Não existe verão puro dentro do meu método. Existe o verão resort, existe o verão poente, existe o verão. Oh, meu Deus. O verão poente. Olha, me deu branco na minha própria. O verão solar e o verão alpino, que é novo, né? Então você não tem o verão puro dentro do método de 12, dentro do meu método. Por isso que você não pode fazer essa comparação. Tamara, mas a cartela verão alpino, se eu fosse jogar para o método de 12, seria qual cartela? Não existe, porque eu fiz a divisão dos verões. Porque eu achava que não estava certo o que estavam fazendo com os verões dentro do método de 12. Eu tinha muitas alunas que estavam ganhando cartela de verão puro e estava ficando fraquinho, clarinho para elas, não estava ficando bom. E eu tinha alunas que ganhavam a cartela de verão puro, mas na verdade ela era dentro do meu método um verão resort. Que olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui o verão resort. O verão resort tem os olhos super brilhantes, mas não pode virar inverno, porque o inverno é muito contrastante. Gente, é meio, ó, é que aqui essa imagem não tá melhor. No livro novo eu botei uma melhor lá para vocês. Então, assim, tem as características do verão, mas o olho é muito brilhante. O olho do verão resort parece um inverno brilhante. Só que aí você vai ver, o cabelo é muito claro, a sobrancelha é muito clara, a pele é muito delicada. Então, se eu jogar umas cores do inverno brilhante só porque o olho tá brilhando, eu me lasquei. Olha, sim, ele é branquelo rosado. Paulo, se você pudesse, você quiser, eu vou te convido a postar depois uma foto dele aqui no grupo para a gente ver uma primavera escocesa autêntica. Eu tenho aqui no curso, eu tenho uma mãe, eu tenho uma aluna que a filha dela é primavera escocesa. Gente, mas ela é uma primavera escocesa tão autêntica. A menina é rosa, 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 rosa. O cabelo da menina é muito laranja, o olho é muito azul e é um azul mais frio, não é um azul quente. Ela é linda, a menina é linda, linda, linda. Eu acho até que eu botei nos meus stories, agora tem que lembrar onde é que tá.
Eu tenho que achar lá se é alunas do curso, alguma coisa assim. Acho que até salvei no destaque lá. Mas eu só tenho essa no meu curso, que é uma aluna minha que a filha dela é. E não conseguia achar a cartela para ela, porque todo mundo falava, é primavera, é primavera. Tudo bem, mas a primavera ela é quente. Só a primavera escocesa que tem essa variação. E aí, quando a gente fala em primavera escocesa, que eu estava mostrando para vocês, ó, a gente tem que criar uma cartela, porque a primavera escocesa, ela mistura as cores quentes com as cores do verão suave, porque elas são muito suaves, então elas são de cores mais delicadas, um pouco mais suaves, tá? Gente, eu falando aqui, né, aqui no bate-papo, fica parecendo meio difícil, mas quando você vai fazer o curso, fica bem facinho de ver. É muito, muito ilustrado. E quem não pegou ainda os dossiês, pelo amor de Deus, gente, quem aqui que ainda não comprou os dossiês do Color Lifting? Dentro do curso Color Lifting, eu ensino você a fazer o dossiê. Tamara, não tem dinheiro para fazer dossiê, eu quero eu mesma fazer. Lá dentro eu te dou uma aula de como fazer o dossiê. Tem todo um banco de imagens lá para você montar os 16 dossiês, tem tudo lá. Mas se você não tem paciência para isso, gente, compre os dossiês do Color Lifting. Eles estão espetaculares, foram feitos com inteligência artificial, são 700 páginas de conteúdo. A gente levou meses para produzir, para ficar perfeito. E ali você vai ter muita facilidade para trabalhar. Tamara, eu tô com a cliente aqui, eu tô com uma dificuldade, não sei qual que ela é. Abre na hora no seu celular os dossiês, você mata na hora a charada. Porque a gente trabalha no Color Lifting com os grupos cromáticos. Dentro do meu método, é impossível duas pessoas idênticas com cartelas diferentes. Simplesmente não vai acontecer isso. Que é uma coisa que a gente vê também muito no mercado. Pessoas absolutamente idênticas com cartelas diferentes. Eu sempre falo aqui que uma vez eu fiquei meio em estado de choque, que tinham duas moças, eram três moças, era um Instagram de uma consultora, e aí tinham três pessoas, três mulheres, elas eram idênticas em termos de coloração. Muito, muito, muito semelhantes. Uma tinha luzes, mexeu no cabelo assim, mas você percebia que era luzes, você percebia que aquilo não era natural. E aí elas tinham todas as mesmas características. E cada uma segurando uma cartela diferente. Uma era primavera, outra outono, era outra inverno. E aí a legenda era assim: não é porque você é parecida, não é todo mundo que você vai ter a mesma cartela. E aquilo para mim, eu olhei e falei, gente, que crime. E essa pessoa tá com milhões de seguidores aí e ensinando essa porcaria aí, que é um absurdo. Como que eu posso reproduzir uma Tamara aqui? Eu sempre digo isso. Como que eu posso botar duas Tamaras idênticas aqui, dou um Ctrl C, um Ctrl V, boto uma pessoa idêntica a mim e uma é inverno e a outra é primavera? Como que eu posso fazer isso? Qual é o critério disso? Qual que é a base disso? Qual que é a fundamentação para fazer isso? Segundo essas consultoras, elas dizem que é porque a cor reage diferente em cada pele. Você tem que olhar um por um, você tem que passar um monte de tecido para você ver como que a pele reage ao tecido, para então você chegar na cartela de cores. Gente, isso é um mito do mito do mito que vai fazer você errar a cartela da sua cliente. Você precisa entender o grupo cromático. A Tamara tem o grupo cromático das orientais. Se você for no Japão, você não tem como você pegar lá 10 japonesas, tudo com a mesma cara, e dar 10 cartelas diferentes. Você vai se basear em quê? Em personalidade? Ah, mas uma é alegre, então é primavera. A outra é mais triste, então é o inverno cósmico. Ah, a outra é um pouco mais, muito expansiva, então ela é um outono safari. Como é que você vai basear? Basear em quê? Se elas são idênticas. Qual que é o critério que você vai usar para trocar as cartelas? Então, eu não posso, se eu tenho duas Tamaras com as mesmas características, não pode uma ter uma cartela diferente da outra. Isso não pode acontecer, isso é um crime na coloração. Lembra, eu sempre digo a vocês, tá com dúvida com relação à cartela? Pega a cartela que te deram. Tamara, eu já paguei 600 reais. Estão cobrando agora 600 reais a coloração e as mulheres estão pagando, tá bom, gente? Isso está sendo feito dessa forma, está sendo pago. Então, como é que eu pego? Se você quer saber, eu paguei 600 reais, me deram aqui uma cartela. E eu tô achando que não é minha cartela. Qual que é a minha dica para você? Abre a cartela do lado do seu rosto e veja se transcreve, se conversa com as suas cores naturais. A minha pele é muito clara, meio rosada. As cores que estão na sua cartela tem? É clara, rosada? O meu cabelo é preto. Tem preto na sua cartela? O meu olho tem um fundo mais, sei lá, um azul mais acinzentado, tal. Essas cores estão na sua cartela? As cores que... A minha pele é fria. Tem cor quente na sua cartela? Se tiver, gente, tá errado. Você tá com a cartela errada.
tá? Então lembra que a cartela de cores, ela tem que ser uma transcrição da sua coloração natural. Ela tem que ser um retrato, uma fotocópia da sua coloração natural, para poder criar harmonia. Então, se você pega as minhas imagens, se você pega as roupas que eu uso, ó, hoje eu tô aqui com preto e esse bege que é da cor da minha pele, assim, um pouco mais parecido com a minha pele. Esse aqui eu não sei nem estar, minha pele é muito rosada e quando eu boto luz fica mais vermelha ainda. Mas assim, eu tô sempre buscando a repetição. A harmonia, ela vem sempre por meio da repetição das nossas cores naturais. Se eu tenho a pele fria, eu uso um batom frio, eu já puxando mais para o vinho, porque vai harmonizar melhor comigo. Se eu tenho o meu relógio, a minha pele é fria, o meu relógio é prata, vai harmonizar mais. Se eu botar um relógio dourado, não vai harmonizar, porque o dourado é quente, o prata é frio. Então, é sempre você vai lapidar a sua imagem por meio da repetição das cores naturais. Por isso que se você acha que você está com a cartela errada, bota do lado e te faz a prova dos 9. A cartela está repetindo? Está sendo uma repetição? Está valorizando as suas cores naturais? Se não estiver valorizando, você está com a cartela errada. Gente, como eu falo, já são 8 horas. E lembrando que dentro do curso avançado, ainda tem um treinamento lá, um workshop de 5 horas, que está de bônus lá dentro, que ele foi vendido por R$1.000 no ano passado. Olha só. Então já tá assim, na verdade vocês estão com R$2.000 de bônus aí, se você for botar na ponta do lápis, tá bom? E, gente, é a formação mais completa que você vai encontrar de coloração pessoal do Brasil, quiçá do mundo. Eu tenho alunas em 16 países, 17 agora com a Hungria, né? Então, são 17 países e a gente sempre está recebendo essa mensagem. Tamara, eu já fiz aqui nos Estados Unidos, eu já fiz aqui na Europa, já paguei cara minhas formações fora e nenhuma bate color lifting. Então, você vai estar com a maior formação, a mais completa em coloração pessoal, eu garanto para você. É tudo muito fundamentado. O curso de História tem uma apostila enorme com toda a tradução. Eu fiquei 5 anos fazendo a pesquisa, eu traduzi do inglês para o português, eu dou os prints para vocês verem de onde vem, e ali você vai ter uma apostila com toda a tradução, além de todas as aulas, com todas as ilustrações, com todas as explicações, para você se aprofundar e entender a teoria. Eu sempre digo que quem entende os fundamentos se liberta da técnica. Você não precisa mais ficar preso em técnica, você tem que entender. Quando você faz uma análise de coloração pessoal, no olhar, como eu ensino dentro do curso, isso é conhecimento adquirido. Você não erra mais. Não é uma coisa assim, agora eu vou ficar aqui, como é que chego lá? Não, você já vai entender os grupos cromáticos, você vai entender o que é uma pele quente e fria, você vai fazer rápido o cálculo das dimensões. Gente, isso é uma coisa de 1 segundo. Quem é minha aluna pode dizer aqui. Você mata a cartela em 1 segundo quando você entende os fundamentos. Você não é para você ficar passando o tecido para descobrir cartela de cores. Isso vai te confundir. Imagina, você senta a cliente lá, aí você vai para uma aventura com a cliente. Você é uma profissional, uma consultora de cores formada, é a sua profissão, e você não sabe qual é a cartela da cliente só de olhar? Não dá para saber. Tem que olhar, tem que passar 70 tecidos, aquelas porcaria daqueles tecidos listrados, estampados, que não pode, para poder chegar no resultado. Gente, isso não é uma pessoa profissional. Isso para mim é amadorismo, tá bom? Então aqui dentro você vai aprender a fazer só de olhar. Gente, não adianta. Deixa eu falar uma coisa séria para vocês. Até hoje eu tava dando uma olhada no treinamento de marketing, eu tava assistindo a última aula do treinamento e eu tava falando, gente, as minhas alunas têm que ver isso aqui. Não tem como mais você se formar e você ir para o mercado sem saber como vender o seu trabalho. E também não vai adiantar você querer ganhar dinheiro de verdade só no 1 a 1. Eu quero encher minha agenda de cliente. Lê do engano. Dificilmente você vai fazer isso. Tá bom? Então você precisa ter novas ferramentas para você vender o seu trabalho. E eu ensino todas elas dentro do curso de marketing. Gente, olha, beijo grande para vocês. Beijo grande e até a próxima. Um beijo para todas. Sejam todas bem-vindas às alunas novas do Master, que entraram ontem e que entraram desde segunda-feira. Beijo para todas.